Olá, estamos de volta aqui com nossa leitura meditativa Encontre Soluções para Seus Problemas na Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. E hoje vamos novamente dar continuidade ao capítulo 4, verso 37, se sentindo pecador, se sentindo, digamos, fora dos trilhos do Senhor Krishna, porque o Senhor faz em mim maravilhas, santo é seu nome. E eu posso ser um instrumento de Deus para expandir e melhorar este mundo de Maya, este mundo de ilusões, onde eu aqui, na minha plenitude, na minha relação com Deus, com Krishna, eu vou buscando essa relação cada dia mais e melhor, e buscando soluções para tudo aquilo que me impede de me unir a Deus. Yoga significa união, Bhakti Yoga significa unir-se a Deus através da devoção. E no verso passado, a Suprema Personalidade de Deus disse: mesmo que seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiveres situado no barco do conhecimento transcendental, serás capaz de cruzar o oceano de misérias. Então aqui está uma oportunidade assim maravilhosa para que a gente saia dessa ilusão e que a gente saia desse oceano de misérias e pare de se debater nesse oceano de misérias, porque esse oceano de misérias só nos traz sofrimentos e confusões. Mas existe alguns seres, algumas almas que estão muito satisfeitos de estar aqui, porque vivem na ilusão e acham que isso aqui é tudo, acham que isso tudo aqui, de uma certa forma, satisfaz, quando na realidade nada satisfaz quando você está longe de Deus, quando você não tem uma conexão com Deus, quando você não entende a Suprema Personalidade de Deus. Então você se distancia dessa verdade absoluta, desse ser absoluto, do Criador, daquele que criou, daquele que está localizado em nossos corações como a grande alma na pequena alma, daquele que está sendo aquela pessoa suprema nas nossas vidas o tempo inteiro e a gente não tem conhecimento acerca dele. Por isso que nós nos sentimos pecadores, assim, na linguagem da tradição cristã, me sentindo pecador. Eu diria que me sentindo longe de Deus. Eu diria que me sentindo esquecido de Deus. Eu diria que me sentindo sem servir a Deus. Porque quando a gente não serve a Deus, a gente vai servir a matéria. Não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou a matéria, então a gente tem que escolher. Então hoje, vamos dando continuidade, fizemos o verso 36, hoje é o 37, do mesmo capítulo 4, e o capítulo fala do conhecimento transcendental. Então esse conhecimento transcendental é que é a joia rara da nossa vida. É o tesouro que está escondido em nosso coração, em nossos corações, onde Deus habita em todos eles e a gente se esquece do mesmo. Vou fazer aqui minhas reverências a Deus Todo-Poderoso, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ao Srimad Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma, como ele é, ditado e compilado pela sua divina graça, Srila Prabhupada. O Agyana Timiranda Siya, Gyana Junas Salakaya, Chakshumilita Jena Tasmai, Shri Guru Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Então, reverências a Deus, a Krishna, reverências ao Supremo, reverência a todos os mestres, a todos aqueles que vieram à Terra trazer, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo, trazer a sua palavra para nos ensinar. E a gente muitas vezes vira as costas e não quer saber de nada acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca das Escrituras Sagradas. Então, a tais mestres espirituais eu presto minhas humildes e eternas reverências. Verso 37. Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, o fogo do conhecimento reduz a cinzas todas as reações das atividades materiais, repetindo. Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, o fogo do conhecimento reduz a cinzas todas as reações
às atividades materiais. Aqui, novamente, a Suprema Personalidade está dizendo: estudem sobre mim, busquem a minha pessoa, sirvam a mim e busquem queimar essas impurezas para que você saia dessa plataforma de pecador, que é uma palavra cristã, pecador. Na filosofia védica, a gente diria que nós estamos em Maya, nós estamos iludidos, nós estamos contaminados. E a gente estando contaminado, a gente só contamina. Mas quando a gente se contamina com o fogo do conhecimento transcendental, quando a gente se situa nesse barco do conhecimento transcendental, a gente pode usar essa yoga maya, essa ilusão, que achar que tudo isso que está aqui ao meu redor é meu, e achar que eu sou permanente aqui neste mundo material, quando eu não sou. O que é permanente e eterno é a minha visão acerca de Deus. O que é permanente e eterno é minha alma eterna, Sat Chit Ananda, eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança. O que é eterno é tudo aquilo que se relaciona com o barco transcendental, do conhecimento transcendental. E quando eu reduzo a cinzas todas essas minhas reações pecaminosas, diríamos assim, as atividades materiais são consideradas como as reações pecaminosas. Então, quando eu queimo, quando eu purifico todas essas minhas ações egóicas, egoístas, de olhar só para mim, de querer as coisas para mim, de achar que eu sou desfrutador, de achar que eu sou Deus, eu tenho que purificar, eu tenho que buscar esse fogo abrasador, esse fogo que purifica e que queima e que reduz as cinzas, essas minhas reações às atividades materiais. Vamos ver aqui o que nosso amado Srila Prabhupada nos diz. Salve Srila Prabhupada, o conhecimento perfeito acerca do eu, da alma e do eu supremo, próprio Deus, e do relacionamento entre eles, entre eu, alma, e a alma suprema, Deus, é aqui comparado ao fogo. Então, quando eu me relaciono com Deus, com certeza, essa relação vai trazer um conhecimento transcendental para que eu saia dessa prisão material. Esse fogo não apenas queima todas as reações às atividades impiedosas, ou seja, pecaminosas, mas também todas as reações às atividades piedosas, reduzindo as cinzas. Então, tudo aquilo que é atividade impiedosa vai ser purificado pelo fogo da piedade. Por quê? Porque quando eu me torno uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, que ainda não é a bondade de Deus, nem chega nem perto da bondade de Deus, a gente só tenta imitar essas qualidades transcendentais de Deus, eu também vou purificando com a minha bondade, com a minha piedade, com a minha benevolência, todas essas reações que eu acarreto no mundo material, reduzindo elas a cinza, ou seja, queimando elas e reduzindo elas a cinzas. O que é uma cinza? Nada. O vento leva e, por fim, termina. A reação passa por muitas etapas. Vamos ver. Reação em formação, frutificando e já alcançada e a priori. Aqui vemos 4 etapas. Reação em formação, da frutificação, a já alcançada e a priori. Então, são fases que nós vamos, através do serviço devocional, alcançando essa formação de identidade no sentido de entender que eu sou a alma e não o corpo, que eu devo servir a Deus e não a matéria. Quando eu entendo isso, eu posso dar na minha árvore, eu posso frutificar bons frutos, e eu posso colher esses frutos e também posso ofertar esses frutos para as pessoas que queiram também provar desse néctar, que é o barco do conhecimento transcendental. Quando eu entendo um tiquinho que seja, eu já posso ofertar essas frutificações. Aquela fase já alcançada de consciência de Deus, essa fase onde eu sei que eu sou uma alma eterna, Aham Brahmasmi, eu sou uma alma eterna, Sat Chit Ananda, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, em direção a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. E aí, com essa mentalidade, com essa
com esse conhecimento já alcançado, eu vou chegar a priori. A priori significa que o meu pequeniníssimo entendimento significa o conhecimento acerca de Deus, que vai ser primeiro em tudo. Eu vou dar prioridade a essas etapas de me formar, de frutificar, de alcançar e de colocar prioridade na minha vida, que é justamente a minha purificação e o meu entendimento acerca de Deus, de Krishna, Suprema Personalidade de Deus, o todo atrativo e todo atraente na filosofia védica. O conhecimento da posição constitucional da entidade viva, todavia, reduz tudo a cinza. Então, quando eu entendo que eu sou uma alma, o resto não importa mais. Porque a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu vou começar a agir alma em corpo material, nesse mundo material. E eu vou me livrando das atividades materiais que enredam e que fazem com que eu fique impuro. A impureza gera impureza, mas a purificação, o fogo do conhecimento, reduz a cinza todas essas impurezas. Mas aí você vai ter que praticar austeridades, você vai ter que estudar, você vai ter que se interessar, se você quiser, mas aí a gente não quer. E acontece tudo o contrário. Vem a dor, o sofrimento, a ganância, né? Vem todas essas reações pecaminosas, essas reações que fazem com que a gente se sinta impuro mesmo. E aí a gente joga tudo para o alto e desperdiça uma chance fantástica nesse momento da nossa vida como alma em corpo material. Quando alguém está em conhecimento completo, todas as reações a priori e a posteriori são consumidas. Então, o que era antes impuro passa a ser puro. Por isso que ele também, aqui, Srila Prabhupada nos ensina que essas reações a priori e a posteriori vão ser diferenciadas. Por quê? Porque como eu pensava antes e agia antes, eu já não vou mais pensar e agir como antes. Eu vou pensar e agir em conhecimento transcendental, porque é o único movimento que vai me levar à consciência de Deus, à consciência de Krishna, e assim a minha purificação. Por isso que ele diz que são consumidas, são queimadas. Nos Vedas, afirma-se que pode suplantar as reações piedosas e impiedosas do trabalho, ou seja, você pode purificar tudo aquilo que está impuro com a pureza do seu pensar, do seu agir, do seu sentir. Mas que pureza é essa que vai purificar tudo aquilo que é impuro em mim? Quando eu penso, quando eu ajo, quando eu sinto, quando eu me relaciono, quando eu tenho consciência de Deus. Eu penso em Deus, eu sinto Deus no meu coração, eu quero servir a Deus, eu quero me purificar e eu quero ser um instrumento de Deus para expandir o meu mundo e o mundo exterior. Tanto o meu mundo interno como o meu mundo externo. Por quê? Porque sim. Porque essas atividades, essas plataformas transcendentais, elas vão me levar a reduzir a cinza todas as impurezas. E como é que eu vou saber que esse verso realmente é um verso que funciona? Quando você começar a praticar. Porque a Suprema Personalidade de Deus nos deu o verso 36 e 37, e eles andam de mão dadas. Veja só, eu vou ler os dois juntos. Mesmo que sejas considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiveres situado no barco do conhecimento transcendental, serás capaz de cruzar o oceano de misérias. Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ele comparando, o fogo do conhecimento reduz a cinza todas as reações às atividades materiais. Então, se eu me situo nesse barco e eu quero conhecer, eu quero transcender, eu quero me purificar, e eu quero cruzar esse oceano de misérias, e eu quero reduzir minhas ações pecaminosas em pureza, queimar essas reações e me transformar num ser puro, porque a pureza é a força. E a função da alma é servir a Deus e desenvolver amor puro por Deus. Prema Bhakti. Mas enquanto a gente não estiver situado nesta plataforma transcendental de
pureza de amor por Deus, a gente vai se limpando dia após dia, cantando o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A gente vai estudando a Bhagavad Gita, todas as escrituras sagradas, a gente vai se associando com pessoas que pensam, sentem e agem parecido ou igual, a gente vai oferecendo nosso alimento para Deus, a gente cozinha cantando o mantra Hare Krishna e oferece o alimento a Deus, porque o alimento vem de Deus, então devemos agradecer a Ele, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ao Senhor Vishnu, que mantém toda a energia material, e com essas atividades, com esse espaço de serviço devocional, nós vamos desenvolvendo fé, nós vamos associando com pessoas que têm fé igual, nós vamos tirando de nós as impurezas, nós vamos mantendo as nossas práticas espirituais com firmeza e gosto. São passo a passo, são passos a passo no compasso, em direção a Deus, para que nós possamos reduzir essas atividades impiedosas a cinzas. Então, quanto mais eu pratico atividades que são prioridades na minha vida, para que eu possa ofertar a Deus como uma oferenda a Deus, e ofertar a minha vida como uma oferenda a Deus, eu vou nesse caminho frutificando, vou me formando a minha consciência, formando o meu caminho, frutificando o meu caminho, alcançando a minha meta, que é amor puro por Deus, e vamos reduzir as reações a priori e a posteriori, ou seja, nós vamos limpando tudo aquilo que é impuro. E aí, com essa limpeza, com essa impureza, com essa limpeza e pureza, vamos afastando a impureza da nossa vida. Mas se a gente não limpa, se a gente se contamina cada dia mais, se a gente não tem conhecimento, se a gente vive na ignorância, se a gente não quer, que é o principal, porque tudo nessa vida é movida pelo gosto superior, mas se a gente não quer provar desse gosto superior, que é provar acerca de Deus, eu conheço Deus, então eu estou buscando um gosto superior para Deus, eu estou buscando conhecimento acerca de Deus, eu estou querendo entrar nesse barco, eu estou querendo sair desse oceano de misérias, eu estou querendo me limpar, me purificar. Aí, com certeza, Deus em nossos corações instalados, em nossos corações, Paramatma, grande alma na pequena alma, com certeza Deus vai nos dar um empurrão e vai ver até que ponto você realmente quer mudar a sua vida. Mudar de padrão de comportamento, que já está repetido demais, que já está mastigado demais, e você já sabe até o gosto que vai ter. Então, nesse processo, quando a gente limpa a mente, o coração, as atitudes, quando a gente passa a viver mais no modo da bondade, que ainda não é a bondade pura de Deus, Shuddha Sattva, nós vamos nos purificando a nossa consciência, expandindo a nossa consciência em direção a Deus, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e vamos buscando pureza é a força, já disse Srila Prabhupada. Sem pureza a gente não tem força, a gente vai ficar impuro. Máculas no corpo material, aliás, máculas no corpo espiritual, toxinas no corpo material, pensamentos desequilibrados, sentimentos desequilibrados, e nós vamos ficar sem sair dessa plataforma pecaminosa e vamos continuar nos sentindo impuros. Ah, porque eu sou um pecador, ah, porque eu sou uma alma caída, ah, porque eu sou isso, aquilo, aquilo outro, quando na realidade o que você precisa é de conhecimento transcendental acerca de Deus, acerca do absoluto, Krishna, o todo atrativo, todo atraente, na filosofia védica e nas demais filosofias ou religiões que te levem ao conhecimento de Deus e que faça, como diz Srila Prabhupada, se a religião faz com que você desenvolva amor puro por Deus, esta é a verdadeira religião, esta é a verdadeira filosofia, este é o verdadeiro caminho de toda a alma em direção a Deus, em direção a Cristo. Como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, o fogo do conhecimento reduz nossas reações pecaminosas, purifica com o conhecimento. Sem conhecimento a gente não se purifica, a gente vai continuar sofrendo na ignorância. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Espiritualidade, estou aqui gravando este vídeo com muito carinho, com muito amor,
E em breve voltarei, a partir de março, dando continuidade, a partir do dia 11 de março, à plataforma Se Sentindo Pecador, motivo de uma viagem, de um retiro, onde eu preciso também parar um pouco, estudar mais, me purificar mais, para que eu possa servir mais, melhor, a Suprema Personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Aqui no Isa Espiritualidade tem infinitos vídeos. Tem para mais de 500 vídeos já gravados com todos os certos tipos de plataformas espirituais, de orientação, Bhagavad Gita, livros do meu mestre espiritual. Então é só buscar aí, né, a lista do Isa Espiritualidade, que existe muita coisa boa para ser ouvida. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Krishna, Suprema Personalidade de Deus. Gratidão.